evangelista abençoado. Deus tem usado o Braia para ministrar a palavra e hoje sou feliz por receber ele neste lugar para estar ministrando. Vamos receber com alegria, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz. Amém. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias, capítulo 32. Vamos ler somente o versículo 27. Se puder lançar esse versículo para mim também aqui no painel, por gentileza. Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Se não tiver como lançar, não tem problema. Assim diz a palavra. Assim diz o Senhor: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Igreja, escute o que o Senhor está dizendo através da palavra. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? O Senhor diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja, eis aí a tua palavra. Nós clamamos para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos instruir. Ó Pai amado, pelo teu Espírito Santo, ministra a cada coração, ministra a cada vida. Senhor, que seja para a edificação do corpo de Cristo, que seja bênção na vida de cada irmão, na vida de cada irmã. Nos guarda, Pai amado, no esconderijo do Senhor, através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é maravilhoso pensar no poder de Deus. É maravilhoso pensar na grandiosidade que é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é o Deus Criador. Toda a terra foi feita por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é um Deus bondoso, e toda a sua criação revela a sua glória. Toda a criação revela a glória e a majestade de Deus. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus não erra. Ele é o Deus criador do céu e da terra. Criou os mares, criou os rios, os lagos, as árvores, as plantas, os animais, até mesmo o ar que nós respiramos. Foi o Senhor Deus que nos proporcionou. Ele soprou nas nossas narinas o fôlego de vida, e nós viemos a nos tornar alma vivente. Esse Senhor Todo-Poderoso, Ele tem uma sabedoria insondável. O entendimento de Deus não pode ser medido pelos padrões humanos. A ciência, por mais que tente, ela consegue alcançar muito pouco daquilo que existe sobre a revelação de Deus. É por isso que você vai ver pesquisadores atravessando décadas, atravessando séculos, para tentar explicar algo que apenas com uma simples lida na palavra de Deus, ele já teria o conhecimento. O ciclo da água se revela através da palavra de Deus, e quantas outras coisas se revelam através da palavra, e cientistas passaram anos, décadas, séculos, para descobrir aquilo que na verdade já está revelado. Esse Deus, Ele criou o dia e também a noite, o sol, a lua e as estrelas, os seres humanos e os animais. Ele é o autor da vida, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não existe nada difícil demais para esse Deus. Não existe situação que Ele não possa mudar, não existe problema que Ele não possa resolver, não existe cenário que Ele não possa transformar, porque Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Da morte Ele faz nascer a vida, da tristeza Ele faz nascer a alegria, e da vergonha Ele faz nascer a honra, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas.
Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você veio buscar neste lugar. Você não serve a um Deus pequeno. Nós não servimos a um Deus fraco. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos alcançar. O ouvido do Senhor, ele não está agravado. O Senhor, ele ouve bem as nossas súplicas e está atento para trazer resposta no tempo certo. Esse é o detalhe aonde eu queria chegar. Tudo tem o seu tempo certo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de ajuntar pedras, tempo de espalhar pedras, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de guerra e tempo de paz, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Existe tempo para todas as coisas, como diz no capítulo 8 de Eclesiastes, o versículo 6, para tudo existe um tempo certo e também um modo certo. Todas as coisas que existem sobre a face da terra, a qual o Senhor nos deu liberdade para operar, existe um tempo certo para se fazer, e existe um modo certo de se fazer. É por isso que a Bíblia nos diz, em Provérbios, no capítulo 4, versículo 26, que nós devemos ponderar a vereda dos nossos pés. A Bíblia está dizendo que antes de fazer algo, nós devemos pensar muito bem no que nós vamos fazer. Antes de dar um passo, nós precisamos analisar muito bem se esse passo de fato ele é sábio, se ele é de fato prudente, se ele de fato está nos levando para um bom caminho, porque não é bom proceder sem refletir. Provérbio 19:2 diz: não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando, aquele que se apressa com os seus pés, esse peca. A Bíblia diz que para tudo existe um tempo e um propósito, para cada momento, para cada ocasião, para cada situação. Agora, quem é que diz qual é o tempo certo para que algo aconteça na minha e na sua vida? Não sou eu e nem é você, é Deus. Quem define o propósito da minha e da sua vida é Deus. E somente quando nós decidimos nos submeter à autoridade desse Deus, é aí que nós começamos a viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus na nossa vida, ele vem à medida que nós decidimos nos submeter a essa palavra, a esse ensino, a essa santa doutrina que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Porém, certas atitudes na nossa vida, baseada em uma falsa percepção do que é a liberdade, acaba gerando muitos impedimentos, acabam trazendo muitos problemas. Muitas vezes nós na nossa vida pensamos que podíamos fazer o que queríamos, do jeito que queríamos, da forma que achávamos melhor, e não demorou muito tempo para nós vermos que isso iria trazer consequências amargas, consequências terríveis, que muitas delas nós não precisaríamos ter passado se nós tivéssemos dado ouvido aos conselhos certos, se nós tivéssemos dado ouvido à palavra de Deus. Mas muitas vezes nós nos deixamos levar pela dureza do nosso coração, nós deixamos o nosso coração ser levado pela nossa própria imaginação e ficamos lançados à nossa própria sorte. Não queremos ouvir as palavras do Senhor, porque achamos que sabemos muito, porque achamos que sabemos demais, achamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida, sendo que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Mas a vontade do Senhor, essa é boa, perfeita e é agradável. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, porque eu disse aqui que uma falsa percepção da liberdade, ela nos leva muitas vezes a cadeias, a prisões no mundo espiritual e gera impedimento na nossa vida. Por exemplo, aqueles que insistem em viver na prática do pecado. A palavra do Senhor, Jesus Cristo, diz que todo aquele que pratica o pecado, ele se torna um escravo do pecado. Mas se nós formos libertos pelo Filho de Deus, verdadeiramente nós seremos livres. A palavra de Deus diz que se nós permanecermos na palavra, verdadeiramente seremos discípulos de Cristo, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Agora, aqueles que insistem em viver na prática do pecado, eles não vão ter acesso a este lugar onde o impossível acontece. Entenda, estou falando de intimidade com Deus. No Salmo 25, versículo 14, a parte A, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Se você for no Salmo 37, versículos 4 e 5,
você vai ver a Bíblia dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Agora, antes do Senhor fazer o mais na sua vida, primeiro é necessário que você entregue o teu caminho nas mãos dele e que você confie de todo o teu coração. Antes do Senhor satisfazer os desejos do teu coração, primeiro é necessário você se deleitar na presença dele, primeiro é necessário você se agradar da presença dele. Agora a questão é: como é que eu ou você pode se agradar em um Deus que é santo sem ser participante da sua santidade? Como é que eu e você podemos nos agradar de um Deus que é justo sem nos esforçar para andar pelas veredas da justiça? Como é que eu e você podemos nos agradar de um Deus que é puro se não fizermos o mínimo esforço para andar no caminho da pureza? É por isso que a Bíblia diz: primeiro agrada-te daquele que é santo, primeiro entrega o teu caminho, primeiro confia no Senhor, e aí Ele vai fazer o mais na sua vida, e aí Ele vai trazer à luz os propósitos dele que são mais altos do que os teus, os caminhos dele que são maiores do que os seus. Ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, e os pensamentos de Deus também são maiores do que os nossos. Quando a Bíblia diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, é a Bíblia dizendo que nós vamos entregar literalmente, abrindo mão de ter a direção da nossa vida, para que a direção agora venha do Senhor. É eu entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu abro mão agora de andar pela minha própria consciência, pelos meus próprios pensamentos. Eu abro mão agora de andar segundo as minhas próprias filosofias, para receber agora um direcionamento do Senhor sobre a minha vida, para receber agora a palavra do Senhor e andar de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós vamos para a Bíblia entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, um dos versículos que, a meu ver, nos traz mais clara essa ideia é 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 3. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação, diz a palavra. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 6 e versículo 11, que nós devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Entenda, considerar-se morto para o pecado é entender que por mais que a minha alma grite, por mais que a minha natureza carnal insista para que eu venha me inclinar para o pecado, eu não irei satisfazer os desejos da minha carne. Gálatas 5,16: andai em espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que a Bíblia quer dizer aqui é: desde que o Espírito de Deus dirija a sua vida, e assim você jamais vai satisfazer as vontades da sua natureza, que é carnal. A nossa natureza, ela é carnal, mas quando nós decidimos andar em espírito, nos submeter à autoridade de Deus e nos considerar mortos para o pecado, então nós somos libertos pelo sangue de Jesus. E aí agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Agora é a hora de nós nos submetermos a Deus, submetemos à vontade de Deus, viver para Deus e cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o que tem de pessoas por aí dizendo: eu tenho promessa, está há 30, 40, 50 anos dizendo: eu tenho promessa, e de fato você tem, só que não renuncia nada, não quer renunciar nada para viver as promessas de Deus. Ei, deixa eu te dizer algo: ter promessa de Deus é muito diferente de viver a promessa de Deus. Todos os israelitas que saíram do Egito, todos tinham promessa de Deus. Só homens eram 600 mil. Todos eles tinham uma promessa de Deus. Mas quantos viveram a promessa de Deus? De 20 anos para cima, apenas 2 homens viveram o cumprimento da promessa: Josué e Caleb. Porque enquanto que os outros espias se deixaram levar por aquilo que os seus olhos estavam vendo, se deixaram levar pelas circunstâncias que eles estavam vendo naquela terra, os gigantes, um povo guerreiro, eles se deixaram levar pela vista. Mas aqueles 2 que perseveraram na fé, que perseveraram em ser fiel, que perseveraram na promessa de Deus, que perseveraram na palavra de Deus, estes sim viveram o cumprimento da promessa. Porque uma coisa é você ter a promessa de Deus, e outra coisa é você viver a promessa de Deus. Se você quer viver o melhor de Deus para a sua vida, se você quer de fato viver as promessas de Deus para a sua vida, chegou a hora de você reduzir o seu vitimismo a zero e aumentar ao máximo a sua renúncia. Ao invés de nós perguntarmos para Deus: Senhor, qual é a próxima bênção que o Senhor tem para a minha vida? Por que não perguntar: Senhor, qual é a próxima renúncia que o Senhor tem para a minha vida?
Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele já veio para a terra com a consciência de que a caminhada dele era em direção à cruz. E muitas vezes nós achamos que a nossa caminhada é em direção ao trono. Ei, o trono já tem dono. O Senhor Jesus Cristo disse que basta ao servo ser como o seu Senhor. E Ele acrescentou mais: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se odiaram a mim, odiarão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Louvado seja Deus, porque Ele nos chama para perto. Mas nós precisamos entender que sobrenatural de Deus é para quem tem renúncia na vida. Nós precisamos entender isso. Vamos para a palavra de Deus. Você se lembra de Maria? Aquela que fora escolhida pelo Senhor para ser a mãe do Salvador. Ela foi bem-aventurada. Ela foi uma mulher que de fato viveu o sobrenatural. Agora é certo que Maria não viveu o sobrenatural por acaso. Maria não viveu o sobrenatural de Deus do nada. Se nós formos analisar a palavra do Senhor, nós vamos ver pelo menos duas características em Maria. Primeiro, ela achou graça diante de Deus. Ela achou graça diante de Deus. E segundo, ela se submeteu inteiramente à palavra que o Senhor enviou por intermédio do anjo. O anjo chegou com a mensagem para Maria, que nela seria gerado aquele que iria salvar o povo de Israel dos seus pecados. E a resposta de Maria para o anjo foi: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Ela tinha disposição para se submeter à palavra, e ela encontrou graça aos olhos de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que uma pessoa que vive deliberadamente na prática do pecado, essa pessoa, ela não encontra graça no sentido de encontrar favor aos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, que o Senhor é tão puro de olhos que Ele não pode tolerar o mal, que Ele não pode suportar a perversidade. Maria viveu o sobrenatural porque ela se submeteu à palavra de Deus. Não foi só ela, Isabel também. Isabel, prima de Maria, a palavra de Deus diz que ela concebeu um filho na sua velhice, e ela já estava no 6º mês de gestação, aquela que os outros diziam ser estéril. Ela viveu o sobrenatural de Deus e gerou um filho, João Batista, mesmo sendo estéril. Mas é claro que isso também não foi por acaso. Se você for analisar o evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que tanto Isabel como Zacarias eram justos diante de Deus e viviam de maneira irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. São dois pequenos exemplos, mas que já nos trazem um grande ensinamento. Maria e Isabel viveram o sobrenatural, mas nenhuma das duas viveu o sobrenatural por acaso. Elas fizeram por onde? Uma coisa que nós podemos tirar desse texto é que toda pessoa que hoje vive o sobrenatural com Deus, ela tem uma história de caminhada com Deus. Ela tem uma história, ela tem uma caminhada com Deus. Então, como já dizia o sábio da antiguidade, quando você for cobiçar alguma coisa de alguém, cobice a cruz que ele carrega também. Louvado seja Deus. Porque muitas pessoas às vezes olham para mim ou para você e vê as suas conquistas e vê as suas vitórias e deseja estar onde você está, mas não deseja passar pelo que você passou, não deseja trilhar o caminho que você trilhou. A palavra de Deus diz que é claro que não é nada por mérito, não é por obras, é pela graça. Mas o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Está escrito, por exemplo, Abraão, em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé de Abraão se tornou um crédito para ele diante de Deus. Foi atribuída para Abraão a sua fé como justiça. Abraão viu o nascimento de Isaac, o filho da promessa. Abraão viu o impossível se tornar possível, porque Sara também era estéril e ainda era avançada em idade. Mas a palavra de Deus diz que Abraão recebeu Isaac, o filho da promessa, no tempo determinado. Mas é muito certo também dizer que o sobrenatural de Deus na vida de Abraão não veio do nada. Porque a história de Abraão não começa com ele recebendo Isaac.
A história de Abraão, pelo menos aquilo que nós conhecemos da Bíblia, começa com ele recebendo uma direção do Senhor para exercitar a renúncia, para exercitar a fé. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim começa a história de Abraão. É o Senhor nos dizendo que nós precisamos exercitar a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, porque a esperança que se vê já não é mais esperança. Quem espera aquilo que vê? Mas se nós esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, é o que diz a palavra. No capítulo 11 de Hebreus, versículo 2 e 3, a palavra diz que foi pela fé que os antigos alcançaram um bom testemunho. E é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que as coisas visíveis vieram a existir a partir daquilo que não se vê. Primeiro veio o mundo invisível, e depois veio o mundo visível. O mundo invisível é muito maior do que o mundo visível. As armas invisíveis são muito mais poderosas do que as armas visíveis. Por exemplo, Golias foi ao encontro de Davi com lança e escudo, mas Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem foi que ganhou a batalha? Quem foi com a arma que se vê ou quem foi com a arma invisível? A palavra diz que Abraão creu contra a esperança. Romanos 4, a partir do versículo 18. Abraão creu contra a esperança para vir a se tornar pai de muitas nações, como havia sido dito a ele pelo Senhor: assim será a sua descendência. E ele, mesmo levando em conta o seu corpo já amortecido, a sua idade avançada e a esterilidade de Sara, ele não foi incrédulo, ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, porque ele estava plenamente convicto de que o Senhor era poderoso para cumprir o que havia prometido a ele. É maravilhoso, irmãos, nós cremos nesse Deus. Esse Deus que não falha, esse Deus que não erra, esse Deus que cumpre com a sua palavra, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Até quando você vai duvidar da promessa que Deus tem na sua vida? Até quando você vai duvidar do chamado que Deus tem na sua vida? Até quando você vai se deixar levar pelas circunstâncias? Quando é que você vai começar a dar crédito na palavra de Deus? Porque a palavra diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé, irmãos. E de fato, sem fé é impossível. Repita, é impossível agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Não porque nós mereçamos, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que o simples fato de nós buscarmos a Ele já gera para a nossa vida bênçãos, já gera para a nossa vida recompensa. Agora, eu quero que você se atente muito bem para o que eu vou dizer agora. O simples fato de viver uma bênção ou de viver um milagre não significa que você está sendo aprovado por Deus. Entenda. Entenda isso. Um exemplo muito claro disso é a passagem bíblica que relata a cura dos 10 leprosos. Os 10 de fato foram curados, mas somente um foi aprovado. Os 10 de fato receberam a sua bênção, os 10 de fato receberam a sua vitória, mas somente um foi aprovado diante de Deus. Porque nem sempre bênçãos terrena, ou condição, ou abastança, ou como queira chamar, prosperidade financeira, nem sempre isso representa que você está sendo aprovado por Deus. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Então, da mesma maneira que a abastança não te torna aprovado por Deus, a escassez não significa que Ele te rejeitou. A prova, o deserto, não significa que o Senhor te rejeitou. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos muitas pessoas aqui que são membros dessa igreja e são influentes, glória a Deus. O Senhor tem te abençoado, mas eu preciso te dizer algo. O seu currículo não impressiona o Senhor. Os seus títulos não impressionam o Senhor. A sua carreira profissional não impressiona o Senhor. O saldo da sua conta bancária. O Senhor disse ao profeta Sofonias: naquele dia o ouro e a prata não poderão livrar ninguém. É somente aquele que estiver de fato em Cristo
E Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo são aqueles que crucificaram a sua carne, junto com as paixões e os desejos dessa natureza. Para o Senhor, o que realmente importa é se você é de fato uma nova criatura em Cristo, e se você caminha na retidão. É aí que você recebe o maior milagre que você pode receber, a salvação da sua alma. Efésios no capítulo 5, o versículo 5 diz algo muito sério, irmãos, que nós precisamos estar atentos. A palavra diz: nenhuma pessoa impura, imoral ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhuma pessoa impura, imoral ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus, independente da função que você exerça, independente do título que você tenha. Se você se enquadrar como uma pessoa imoral diante de Deus, impura ou avarenta, a Bíblia diz: você não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos concede mais uma oportunidade. O salmista perguntou para o Senhor, no Salmo 24, a partir do versículo 3: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta foi: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O Senhor Jesus Cristo nos alertou que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, e que somente aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. É o que a palavra de Deus nos diz. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Agora, o que o Senhor está dizendo aqui, nós precisamos entender a profundidade do que Ele está dizendo. Porque o apóstolo João, escrevendo as suas epístolas, ele diz claramente: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Quando Jesus relata: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta logo após, ele diz: crês tu nisto? Você crê nisso? Então, se você crê, aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando mais uma vez, para se humilhar na presença dEle, com o coração quebrantado, com o coração rendido, com o coração humilde, com o coração arrependido. Hoje é dia de arrependimento, porque ainda hoje o Senhor pode vir buscar a sua noiva, e Ele vem buscar uma noiva sem mancha, sem mácula. Ele vem buscar uma noiva com as suas vestes alvas. É dia de arrependimento, é dia de abandonar tudo aquilo que não te aproxima de Deus. É dia de você abandonar tudo aquilo que não te edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Atos 17, versículo 30 e 31. A palavra de Deus diz que o Senhor não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Ele já escolheu um dia em que Ele vai vir julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que Ele escolheu. E Ele deu certeza disso a todos, ressuscitando esse homem dentre os mortos. Jesus vem para julgar a terra. Jesus vem para julgar os povos, julgar o mundo com justiça e os povos com retidão. É por isso que, na qualidade de cooperador de Cristo, eu venho aqui trazer uma palavra. Não receba a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão, porque Ele te diz: eu te ouvi num tempo aceitável, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis aqui agora o dia da salvação. Porque ao mesmo tempo que nunca é tarde demais para se arrepender, hoje mesmo pode ser tarde demais para se arrepender. Eu conheço um pastor e amigo da Samambaia, um homem de Deus, que ele se converteu ao Senhor. Ele já tinha mais de 65 anos de idade. E hoje em dia ele é um pastor, um homem de Deus, já está quase completando seus 80 anos. Ele viveu uma vida longe do Senhor, mas em algum momento da vida dele, já com a sua idade, não vou dizer avançada, mas ele já não era mais um menino, ele decidiu aceitar ao Senhor, ele decidiu se converter ao Senhor. E ele viu que não foi tarde demais.
Mas ao mesmo tempo, hoje pode ser tarde demais. Todo dia você liga o jornal e você vê notícias. Um jovem que morreu com seus 11, 12, 13, 14 anos. Assassinado. Outros morrendo de doenças. Outros morrendo de tragédias. Ao mesmo tempo que nunca é tarde demais para se arrepender. Hoje mesmo pode ser tarde demais. A boa notícia é que para aquele que está entre os vivos, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Existe vida, então existe esperança. A palavra de Deus vem até nós em Atos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Com o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando e dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Eu me lembro também do salmista, dizendo no Salmo 29, o versículo 2: deem a glória devida ao nome do Senhor, adore o Senhor na beleza da sua santidade. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O Senhor, Ele quer renovar a nossa mente. O Senhor, Ele quer transformar a nossa mente e não apenas a nossa forma. O Senhor, Ele quer transformar o nosso interior e não somente o nosso exterior. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus há muito tempo, e ela se veste como crente, e ela conversa como crente, e ela tem até algumas ideias de crente, mas nunca nasceu de novo. E o Senhor diz: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor, Ele quer transformar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o errado, meus amados irmãos, não é quando o mundo nos oprime, não é quando o mundo nos odeia, não é quando o mundo nos rejeita. O errado é quando o mundo concorda com as nossas ideias. O errado é quando o mundo sorri para as nossas ideias, quando o mundo aplaude as nossas ideias. Porque o Senhor Jesus disse, no capítulo 10 de Mateus, versículo 22, sereis odiado de todos por causa do meu nome. Somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. No Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículos 18 a 20, o Senhor diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo iria amar vocês, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu os escolhi do mundo, e por isso o mundo os odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se odiaram a mim, também odiaram a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardaram a vós. A palavra nos exorta firmemente, no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 11, que nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, nós temos que reprová-las, nós temos que condená-las, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas todas as coisas são reprovadas quando se tornam manifestas perante a luz. Porque tudo aquilo que se manifesta é luz, e é por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo o iluminará. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo estava pregando, mais precisamente no capítulo 12 de Lucas, o versículo 4 e o versículo 5. E ele disse que nós não devemos temer o ser humano, que nós não devemos temer o homem, porque o máximo que o homem pode fazer é matar o nosso corpo físico. Mas nós devemos temer a Deus, porque Deus, Ele tem poder tanto para matar o nosso corpo físico, como para fazer perecer a alma no inferno. Então Ele diz: temam a Deus. Enquanto o hipócrita, ele sente temor, e ele sente terror, por ver que o grande dia do juízo se aproxima, o fiel, ele busca conservar um temor reverente em amor, porque ele anseia se encontrar com o Cristo que vem de cima. Irmãos, é maravilhoso pensar nas promessas de Deus, porque foi Ele mesmo que disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, que promessa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo para nós. Quando eu me deparo com uma promessa, com uma palavra dessa, eu me identifico com o salmista, quando o salmista diz no Salmo 139, versículo 17: quão preciosos, ó Deus, são para mim os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando eu acordo, eu ainda estou contigo. Quero compartilhar com vocês, irmãos, um poema que o Senhor me entregou um dia que eu estava meditando e olhando para o céu, já tem algum tempo, e eu quero compartilhar com vocês. Tem por tema a maravilhosa criação de Deus. Quero te convidar agora a elevar o seu pensamento a Deus e se concentrar somente no Senhor. Feche os seus olhos e, conforme eu for declamando o poema, contemple. Eu estava olhando para o céu quando o Senhor me encheu da inspiração do seu Espírito, e eu comecei a declamar as seguintes palavras: quando eu vejo o vasto céu, sinto um ar de despedida. Na verdade, eu vejo um véu que esconde a terra prometida. Veja a terra e a sua textura, abençoada e colorida. Por detrás dela a assinatura que revela o autor da vida. Analise as aves do céu, observe os peixes do mar. Admire a pessoa ao seu lado, criada por Deus para adorar. Há quem prefira adorar os seres humanos. Os mais sábios, no entanto, não caem nesse engano. Adoram somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja se reúne em louvor e adoração. Deus derrama a sua presença que quebranta o coração. A palavra nos confronta e nos traz o entendimento que Deus nos monta e nos remonta pelo arrependimento. Com a vida transformada, ansiamos Maranata. O grande dia está bem perto e de nada adianta o ouro e a prata. Para os ímpios há juízo, severa condenação. Para os justos, alegria, grande gozo e salvação. Para ser assunto aos céus, primeiro a abnegação. Assim como Estevão disse, os fiéis também dirão: céus abertos, vejo a glória. O cordeiro e o leão, em suas mãos tem a vitória, e no seu sangue a salvação. Na sua vinda a terra estremece e o fogo cai. Jesus Cristo está voltando. Para onde você vai? Você pode ir para o céu. Venha hoje para a luz. Aceite o melhor presente do seu melhor amigo, o perdão de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos aqui creem em Jesus Cristo? Quantos aqui creem na palavra, nos ensinamentos de Cristo? Será que nós realmente estamos crendo? Porque foi da boca do Cristo que saiu as seguintes palavras: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e como é apertado o caminho que conduz à vida, poucos há que a encontrem. Será que nós estamos de fato crendo no Cristo? Pois foi da boca dele que saiu as seguintes palavras: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai se dedicar a um e desprezar o outro, ou vai amar a um e odiar o outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. É por isso que ele nos diz que nós não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida, quanto ao que havemos de comer ou beber, ou quanto ao nosso corpo, pelo que havemos de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a vestimenta. Observe as aves do campo. Observe as aves nos céus. Elas não trabalham, elas não semeiam e nem fiam, mas o nosso Pai Celestial sustenta elas. Observe os lírios do campo. Eles não trabalham, não semeiam e não ajuntam em celeiros, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim o lírio do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, será que Ele não vai também nos vestir? Ou será que muitas vezes é a nossa fé que está muito pequena? Ele fala que nós não devemos nos inquietar dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque são os pagãos, são os povos que não servem a Deus, que não conhecem o nosso Deus, que ficam preocupados demais com essas coisas. O nosso Pai sabe que nós necessitamos de todas elas.
É por isso que ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fique inquieto com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. O dia de amanhã trará os seus cuidados, o dia de amanhã trará as suas preocupações. O que nós precisamos fazer é entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará. O Senhor revelando ao profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz: vinde e argui-me, ou vinde e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim. E eu fui ver as cores, igreja. A escarlata é um vermelho que ele é um pouco misturado com o laranja, então é um vermelho vivo, é um vermelho forte. E o carmesim é um vermelho um pouco mais escuro, um pouco mais profundo, porque ele é misturado com um tom de azul, mas ambas as cores são muito intensas. E o Senhor fala: ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, seja como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, eles se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não quiserdes, sereis devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Igreja, lembre-se da mulher de Ló. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, esse a achará. Então, não seja rebelde. O convite do Senhor, a graça do Senhor é oferecida a todos. O Senhor diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, disse o Senhor. Porque o jugo de Cristo é suave, o fardo de Cristo é leve. Quero concluir essa meditação lendo com os irmãos alguns versículos do capítulo 28 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28. Amém? O quinto livro da Bíblia Sagrada. Vamos ler alguns versículos que eu creio que resume muito bem a mensagem que está sendo ministrada. O Senhor é quem mais quer ver o seu bem. O Senhor é quem mais quer fazer de você um vencedor, uma vencedora, um homem sábio com a sabedoria do alto, uma mulher prudente, um discípulo frutífero no reino de Deus. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, se coloque de pé. A palavra diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos.
emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Glória